Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Miranda Videos. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 7 mais notórios assassinos em série do Brasil. Esses caras barbarizaram, cometendo crimes hediondos, ceifando a vida de muitos e destruindo famílias inteiras com as suas atrocidades. Mas graças à polícia, esses verdadeiros monstros urbanos foram banidos do convívio com a sociedade. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Espero que vocês curtam o vídeo e não esqueçam de dar um joinha no final. E só lembrando, quem quiser pode se inscrever no canal, ok? É de graça. Fui! Francisco Costa Rocha, nascido em Vila Velha, Espírito Santo, no dia 27 de abril de 1942. Ele assassinou 2 mulheres, esquartejou ambas para tentar se livrar dos corpos. Francisco era um corretor de imóveis boêmio. Em agosto de 1966, conheceu a bailarina austríaca Margaret Suida e a levou para o seu apartamento. Lá a estrangulou, retalhou o cadáver e jogou os pedaços no vaso sanitário. Mas confessou o crime a um amigo, que o denunciou. Nascia ali o Chico Picadinho. Preso em 1966, foi condenado a 20 anos de prisão. Na cadeia, Chico Picadinho lia Nietzsche e Dostoiévski e acabou solto por bom comportamento em 1976. Logo voltou a matar. Dessa vez, tentou esconder o corpo da mulher retalhada numa mala. Com 73 anos, Chico Picadinho está preso até hoje em São Paulo. João Acácio Pereira da Costa, nascido em Joinville, Santa Catarina, dia 24 de junho de 1942. O bandido da luz vermelha. Conhecido como o primeiro serial killer do Brasil, João Acácio matou 4 pessoas, vestido à moda da Jovem Guarda. Para os vizinhos, João era apenas um pacato e educado morador de Santos. Não sabiam que, nas madrugadas dos anos de 1960, ele viajava até São Paulo para cometer grandes roubos. Ele cortava a eletricidade e entrava de pés descalços nas mansões. Usava um lenço vermelho para esconder o rosto ao estilo cowboy e uma lanterna vermelha. Quando encontrava os moradores das casas, batiam um longo papo. Algumas vítimas chegaram até a cozinhar para o assaltante. Depois do papo, João fugia com dinheiro. O bandido era fascinado por filmes de faroeste, pela cor vermelha e gostava de imitar o rei Roberto Carlos. A fama do peculiar assaltante chegou à imprensa, que fez dele o personagem mais famoso da crônica policial da época. Ele não era um serial killer típico, já que seus 4 assassinatos foram acidentes de percurso. Um foi resultado de uma briga de bar e os outros 3 foram mortos durante os assaltos, ao resistirem. Em 1967, graças às impressões digitais deixadas na janela de uma mansão, ele foi preso e tornou-se um dos criminosos mais famosos do país. Passou 30 anos na cadeia, saiu louco e desdentado. 4 meses depois foi morto por um tiro de espingarda numa briga de bar, com um pescador em Joinville, Santa Catarina. Francisco de Assis Pereira, nascido em São Paulo, dia 29 de novembro de 1967. O maníaco do parque. Entre 1997 e 1998, Francisco de Assis Pereira fez 9 vítimas, 2 das quais sobreviveram no Parque do Estado, em São Paulo. Ele dizia ser olheiro das agências de modelo e convencia as garotas a subir em sua moto para ir até o parque em uma sessão de fotos.
Lá estuprava e enforcava as jovens, antes de deixá-las no mato. Dizia ser motivado por 3 traumas: o assédio sexual de uma tia na infância, o relacionamento com um ex-patrão e uma namorada que tentou arrancar o seu pênis com uma mordida. Condenado a 147 anos de prisão, recebeu mais de 1000 cartas de amor e se casou com uma das admiradoras. Francisco chegou a ser dado como morto numa rebelião de presos ocorrida em dezembro de 2000. Mas, após uma série de desencontros, a direção da cadeia confirmou que o motoboy jurado de morte pelos outros presos estava vivo. Condenado a uma soma de 130 anos de prisão, Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal. Segundo ele, está vivo por causa de sua fé. Ele diz que o que fizera no passado não teria sido fruto da sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna, maldita. Jussara, sua mulher, que o reconheceu como marido, dedica o seu tempo com a tentativa de solucionar seus problemas jurídicos. Marcelo da Costa Andrade. Nascido no Rio de Janeiro, dia 2 de janeiro de 1967. O vampiro de Niterói. Assassino, estuprou, matou e bebeu sangue de 13 meninos. Marcelo viveu parte da sua infância na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Vivia num lar desestruturado e sua mãe, uma empregada doméstica, apanhava constantemente do marido. Foi mandado por um período para a casa dos avós, no Ceará, local onde disse que também apanhava muito. Tempos depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus-tratos pelos novos companheiros dos pais que haviam se separado. Foi nesse período que Marcelo foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Marcelo violentou e estrangulou 13 garotos com idades entre 5 e 13 anos, na cidade de Itaboraí, próxima a Niterói, no Rio de Janeiro, em 1991. Ele atraía meninos a lugares afastados, estuprava-os e passava a noite com eles. Ao amanhecer, asfixiava-os, estraçalhava seus corpos e bebia seu sangue, na esperança de ficar bonito e puro, como as vítimas. Preso, vive hoje no hospital psiquiátrico. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Nascido em 1988. Ficou conhecido como o Maníaco de Goiânia. Tiago diz ter uma raiva incontrolável dentro de si. Isso seria a causa da morte de até 39 pessoas na capital de Goiás. Ele disse que foi estuprado por um vizinho na infância, que era vítima de bullying na escola e que foi traído pela namorada. Aos policiais diz que convive com ódio irracional e que, por causa dos traumas, aos 17 anos já tinha vontade de matar. Esses foram os combustíveis para, entre 2011 e 2014, ele supostamente assassinar 39 pessoas e se tornar conhecido como o Maníaco de Goiânia. Tiago tinha preferência por mulheres, mendigos e gays, e seu método era aleatório. Em geral, atirava na vítima à distância de uma moto, para logo em seguida fugir. Mas outras vítimas foram estranguladas ou mortas a facadas. Capturado em 2014, aos 26 anos, confessou cada um dos assassinatos, sem arrependimento. O processo ainda está em andamento. Francisco das Chagas Brito, nascido no Maranhão, 1965, o esquartejador de crianças.
Assassino confesso de 42 garotos, o serial killer abusava e extraía a genitália das vítimas. O mecânico Francisco das Chagas Brito confessou ter matado e mutilado 42 garotos entre 1989 e 2003, no Maranhão e no Pará. O serial killer atraía meninos de 4 a 15 anos para o mato e depois de violentá-los e matá-los, retirava dedos ou genitálias para levar de souvenir. Já foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas segue em julgamento por outras mortes. Desde 2004, ele está preso em São Luís, no Maranhão. E finalmente chegamos ao nosso medalhista de ouro, Pedro Rodrigues Filho. Nascido em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, 1954. Aqui começa a saga do Pedrinho Matador. Ele só matava quem merecia. O pai que teve o coração arrancado foi uma das 71 vítimas. Pedro Rodrigues Filho começou cedo. Aos 13 anos, brigou com um primo e o empurrou para dentro de uma moedora de cana. O garoto sobreviveu. Aos 14 anos, assassinou o vice-prefeito de sua cidade, que acusara seu pai de furtar merenda escolar onde trabalhava. O político levou 2 tiros de espingarda na frente de casa. Em seguida, matou o vigia, que supunha ser o verdadeiro ladrão, e fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo. Na nova cidade, Pedro conheceu Botinha, a viúva de um líder do tráfico, e entrou para o comércio ilegal. Em seguida, casou com uma segunda mulher que engravidou dele, mas foi morta por traficantes rivais antes de ter o bebê. Pedrinho juntou 4 amigos e invadiu o casamento do adversário para se vingar. Matou 7 pessoas e deixou 16 feridos. Em 1973, com apenas 18 anos, Pedro foi preso e condenado a 128 anos de prisão. E continuou a matança. Fez 47 vítimas nas cadeias onde esteve. Uma delas foi o seu próprio pai, que matou a mãe de Pedrinho com 21 golpes de facão e cumpria a pena no mesmo presídio. Para se vingar, Pedrinho o esfaqueou e arrancou um pedaço do seu coração, mastigou e cuspiu. Outro preso morreu porque roncava demais, mas a maioria eram estupradores e agressores de mulheres. Para Matador, crianças e mulheres são coisas sagradas. Foi condenado pela morte de 71 pessoas. Na sua conta, foram mais de 100. Nas décadas de 1970 e 1980, para ele, todas mereceram. Dizia que só matava os maus. Apesar do currículo, em 2007 ele cumpriu 30 anos de prisão, o máximo permitida pela lei brasileira, e foi solto em seguida. 4 anos depois, aos 57 anos, foi preso novamente pela participação em motins. Pode sair em 2019, quando termina de cumprir a pena.